Bom, a segunda palestrante da manhã é a nossa queridíssima Laura Cecília Braz. O tema da professora Laura é sacrifício animalístico na pauta do STF, retrocesso judicial ou defesa dos direitos das minorias. Eu vou brevemente apresentar o currículo da professora Laura. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia e é mestra em Direito pela UNIT, licenciada em Letras Vernáculas pela UFS. É cofundadora do MUDA, Mulheres Pesquisadoras do Direito Animal. Coordenadora e autora de obras jurídicas, notadamente a obra Elas Escrevem Edna, homenagem à pioneira do direito animal no Brasil, a querida professora Edna, que acabou de palestrar aqui. Também é coordenadora da obra Direito Animal, Novos Rumos para uma Nova Década, Direito Ambiental, Novos Rumos para uma Nova Década. Também é mentora de pesquisa e escritas científicas, escritora e poetisa. Querida Laura, a palavra está contigo também pelo tempo que tu precisares, e é uma grande honra, uma grande alegria te ter conosco mais uma vez. Nossa, gente, como começar uma palestra? Eu vou registrar desde já os meus agradecimentos pelo convite. Nanda, maravilhosa, Ramê, muito obrigada, mais uma vez aqui junto com vocês. E vamos lá, gente. Então, no dia de hoje, a temática é o sacrifício animalístico na pauta do STF, retrocesso judicial ou defesa de direitos das minorias. Esse é o meu tema de tese de doutorado, né? Hoje eu não vou poder me debruçar tanto, logicamente, como tenho feito na tese, mas é uma forma, inclusive, de sentir de vocês, né? Sentir o impacto dessa temática, né? Algumas pessoas já escreveram a respeito desse tema, mas eu confesso que é um tema tão delicado e a complexidade, eu digo que, assim, a delicadeza reside justamente na complexidade que esse tema representa. E, por isso mesmo, requer de nós um mergulho, na verdade, vários mergulhos densos. Não dá para trabalhar uma temática como essa de maneira superficial, né? Não dá mesmo. E por isso mesmo que, para trabalhar essa temática, eu precisei ir a campo. E eu faço questão de frisar que nos terreiros em que eu estive, os terreiros que eu visitei, foram terreiros sérios. E por que isso? Porque a gente vai ver que há terreiros que se dizem terreiros, se auto-intitulam terreiros, mas que, na verdade, não, vamos dizer assim, levam a religião a sério, como toda ela deve ser levada. E aí, quando eu falo desse mergulho, é justamente a gente ter alguma noção, né, sobre as religiões de matriz africana, né? Essas religiões, elas vieram se instituir no Brasil de que maneira? Logicamente que com a escravização dos negros africanos, né? Os negros africanos trazidos para o Brasil colônia, para que serem escravizados. Lembrando que aqui nós já tínhamos os índios, e como bem a professora Edna falou, que também foram escravizados, e os negros foram trazidos justamente porque a mão de obra indígena já não estava sendo suficiente para a exploração que os brancos estavam a realizar aqui no território brasileiro. Então, essas pessoas, né, porque sim, pessoas, e por isso mesmo nós não devemos falar escravos, nem escravidão. O certo é escravização e pessoas escravizadas. Quando a gente usa a palavra escravo, é trabalhar com a ideia de que efetivamente eram objetos, porque essa era a ideia, né? Era essa a visão que se tinha sobre o negro, né? Um objeto, e não uma pessoa. Então, eles são arrancados das suas raízes, né? Da sua terra, mãe, e são trazidos para cá para serem escravizados. E junto com eles, claro, eles trazem as suas religiões, eles trazem consigo a sua cultura. Só que o que acontece? As religiões de matriz africana, justamente,
por terem como uma das suas cerimônias, um dos seus rituais, o sacrifício de animais, isso faz com que elas sejam vistas como religiões ligadas ao feitiço, à feitiçaria, né? Então, é visto como... Existe toda uma conjectura, toda uma imagem de preconceito sobre essas religiões, e, por conta disso, uma forma que eles encontraram, falando de maneira bem simplória aqui, uma maneira que eles encontraram de continuar a vivenciar a sua religião, continuar a praticar os seus rituais, foi adequando a religião que aqui no país era oficial, que era o catolicismo. Então, e que ainda é, nós temos um país laico, né? A Constituição, inclusive, prevê isso, mas nós sabemos que, quando a gente para, inclusive, só para a gente pensar nos feriados nacionais, são feriados que são regidos de acordo com o calendário da Igreja Católica. Então, o que é que vai acontecer aqui? É o chamado sincretismo religioso. É justamente esse processo de adequação dessas religiões como forma de continuarem exercendo, né, de continuarem praticando a sua religião, mas de maneira aí disfarçada, né, para que não se sofresse tanto o impacto da discriminação, né, que a gente tem, inclusive, que destacar, até hoje acontece, não é? Que é a invasão a terreiros, a quebra das imagens, enfim, até hoje nós nos deparamos com isso, porque até hoje nós convivemos com a intolerância religiosa e todas as consequências dessa intolerância religiosa, notadamente esse preconceito, esse fascínio, né, no sentido negativo, por deteriorar, por acabar e dizimar as religiões de matriz africana no país. Então, o que é que o sacrifício de animais representa para essas religiões? Essas religiões a gente tem que destacar. Nós trabalhamos com base na Umbanda e no Candomblé, mas existem outras religiões de matriz africana. Por essas serem as mais, digamos, estudadas, né, e vislumbradas, né, visíveis, a gente acaba trabalhando mais em relação às duas. E a religião do Candomblé, ela utiliza o sacrifício de animais para o ato da iniciação. Existe a cerimônia, o ritual de iniciação. Por quê? Porque as religiões de matriz africana, diferentemente da religião, por exemplo, católica, são religiões de iniciação. Elas não são de conversão, elas são de iniciação. O que é que isso significa? Eu não posso dizer, eu agora vou ser candomblessista, então a partir da manhã eu vou frequentar um terreiro de candomblé. Não, eu tenho que passar por um processo de iniciação. E é nesse processo de iniciação que acontece o sacrifício de animais. Então, eles entendem que há uma troca, né? Eles oferecem a vida animal, e não é de qualquer animal, é um animal sadio, é um animal que, antes de ser sacrificado, recebe todo um tratamento como um ser, né? Eu vou dizer ser, como um ser sagrado, porque para os orixás eles oferecem o melhor. Então, por isso mesmo, não se escolhe um animal que tem alguma deficiência, algum animal que tem alguma patologia, não. É um animal sadio, muito bem tratado, muito bem alimentado e respeitado, visto efetivamente como um ser sagrado. Então, com esse oferecimento, né, o sangue do animal, né, a vida animal sendo aí oferecida para os orixás, eles entendem que estão oferecendo o melhor para o seu orixá e, em troca, eles recebem a proteção, né, dessas divindades em que eles acreditam, que a religião traz realmente como divindades, que são os orixás. E, diferentemente do candomblé, a Umbanda, ela não faz sacrifícios de animais. A gente até ressalta que alguns terreiros ainda fazem, mas de maneira muito pontual. Não é como na religião do candomblé.
Na religião do candomblé, sim, o ritual é um ritual de que eles não abrem mão, porque é um ritual de iniciação na religião. E o que acontece? Na Umbanda, a gente vai ter os chamados sacrifícios, né? São os sacrifícios hortaliços, né? Eles fazem as oferendas hortaliças, valendo-se de verduras, valendo-se de frutas, ao invés do animal. Então, essa, notadamente, é a diferença maior que existe entre essas duas religiões. E aí, como eu já falei, como eu já introduzi a questão toda do preconceito que envolve essas religiões, por serem religiões de negros e por terem os negros, essa história, né, de escravização e de passar por esse processo, né, de coisificação, existe todo um racismo. Então, nós estamos em 2021 e nós acabamos de assistir a uma chacina no Rio de Janeiro, e uma chacina onde tivemos 28 mortos, sendo que desses 28, apenas um tem a identidade revelada, que foi o único policial que acabou morto nesse combate. Eu não lembro bem a nomenclatura, mas, se eu não me engano, eles catalogaram as demais vítimas como preto 1, preto 2, foi algo assim, negro 1, negro 2, só para vocês terem ideia do que o racismo, que eu poderia trocar a palavra racismo por ignorância, né? Porque, para mim, pessoas racistas são pessoas ignorantes. É você querer negar a realidade a qualquer custo. E quando eu falo realidade, é a ciência. Já está mais do que comprovado que nós, negros, somos iguais a todos os outros brancos, amarelos, vermelhos, enfim, somos todos iguais. É justamente nas nossas diferenças físicas, nossos traços físicos, que nós nos fazemos iguais. Porque imagina aí, se nós todos fôssemos efetivamente, fisicamente iguais, que beleza esse mundo teria? Nenhuma. E aí, a gente, indo adiante, é importante a gente lembrar o quê? É preciso fazer uma diferenciação entre liberdade religiosa, de culto, de crença. A liberdade religiosa, a gente tem assim como o gênero, é a expressão genérica, que abrange todas as outras liberdades. Então, a liberdade religiosa, ela efetivamente ela é uma liberdade absoluta. É através da liberdade religiosa que eu tenho o meu direito de exercer uma fé, né? E aí a gente parte para a liberdade de crença. A liberdade de crença é por ela que eu tenho o direito, inclusive, de não ter religião nenhuma. Eu tenho o direito eu tenho o direito, inclusive, de negar que existem religiões, eu tenho o direito de negar até mesmo que a existência de Deus, né? Então, é um direito também absoluto. Mas aí a gente fala de liberdade de culto, que é justamente o que faz ligação com o que a gente acabou de falar, a gente acabou de estudar aqui, que é a questão do ritual, porque o ritual animalístico é um culto religioso. Então, até onde vai essa liberdade de culto? O Daniel Braga Lourenço, ele fala muito bem sobre isso. É ele, eu até o cito na minha tese, né? É ele que vai nos dizer que a liberdade de culto é uma liberdade, ela é restritiva, ela é limitada, diferentemente da liberdade de crença, que é ilimitada. A liberdade de culto, ela é limitada. Né? E que limite é esse? Né? Que limite é esse que essa liberdade enfrenta? É justamente outro jeito, porque aqui nós temos direitos fundamentais, são direitos constitucionalmente previstos, né? E que aqui temos direito. A mesma coisa acontece com a liberdade de culto. Também é um direito fundamental, está lá previsto na Constituição. Mas, diferentemente do direito à liberdade de crença, é uma liberdade que sofre limitação. E a limitação é o quê? Quando há um confronto com outros direitos fundamentais. Que é o quê, gente? Aqui, em termos da nossa temática. O direito à vida não humana. O direito à vida animal não humana. Quando a Constituição nos traz o seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que é proibida a prática de crueldade contra os animais,
ela poderia não ter falado sobre isso. Ela poderia ter parado simplesmente na proteção contra a proteção à fauna. E aí os animais estavam inclusos, obviamente. Mas ela fez questão, o Constituinte de 88, e já é um reflexo do trabalho da professora Edna, né, do Fábio Feldman, que participaram efetivamente da construção da Constituição de 88. Nós temos aí, como resultado, o quê? Um reconhecimento, né, uma previsão expressa da proibição da crueldade contra os animais. Então, eis aí o conflito que o recurso extraordinário, né, julgado no STF, que teve os sacrifícios de animais como pauta, teria que enfrentar. Mas vamos ver que não houve esse enfrentamento. Foi visto simplesmente como o direito à liberdade religiosa. O tema foi tratado assim. E quando a gente fala de sacrifício de animais e rituais religiosos de matriz africana, nós estamos falando do negro, nós estamos falando do povo negro, nós estamos falando de minorias, mas minorias antropologicamente qualitativas. Por quê? Porque se a gente for olhar para a questão quantitativa de minoria, o povo negro não tem nada. Pelo contrário, nós somos maioria. Né? Mas quando se fala antropologicamente, nós estamos falando de subgrupos que, historicamente, sofrem perseguição por algum motivo. No caso dos negros, né, não só pela religião, mas simplesmente pela sua origem. Então, é preciso a gente destacar isso. Nós estamos falando de um grupo, né, um grupo minoritário, tendo em vista aí se qualificar como uma minoria qualitativa. E aí, o embate todo desse estudo é justamente o quê? É a gente ter, de um lado, o sacrifício de animais, que essas religiões praticam, e a proteção animal, né, que nós temos não só na Constituição, nós temos, inclusive, na Lei de Crimes Ambientais, que é anterior, né, minto, né, gente? A Lei de Crimes Ambientais é de... Nada, me lembra aí. 98, 10 anos após a nossa Constituição. Então, nós temos várias legislações que prevêem aí toda uma proteção à vida animal não humana. E, da mesma forma, essas religiões vão encontrar também proteção, né, na Constituição, em todos os artigos que trazem lá a proteção ao direito à liberdade de crença, o direito à liberdade de culto, o direito à liberdade religiosa e mais. As religiões, né, vistas aí como o quê, gente? Patrimônio cultural, assim como aparece como bens imateriais. Então, elas também, enquanto religião, vão ter a proteção, vão ter o seu reconhecimento enquanto cultura. Então, quando a gente fala do próprio recurso extraordinário, né, o 49.4601, né, julgado lá no STF, o que é que nós tivemos? É importante a gente frisar que eu não gostaria que o julgamento tenha se dado num clima em que se deu. Por quê? Porque a partir do momento que não no STF, muito antes, né, no Rio Grande do Sul, porque é oriundo do Rio Grande do Sul, tivemos aí um artigo que foi dado como uma exceção, colocado como uma exceção no Código de Bem-Estar Animal, né, do estado do Rio Grande do Sul, só que essa exceção que foi feita, que já foi um reflexo de questionamentos, de manifestações que o povo negro, o povo de santo, fez, né, desempenhou em relação à proibição do uso de animais em sacrifícios religiosos. Então, após uma manifestação dos adeptos da religião, houve essa inserção dessa exceção às religiões, né, de matriz africana. Então, tudo isso gerou um grande rebuliço. Por quê? Porque quem foi que propôs que esses rituais fossem proibidos? Quando a gente vai olhar, é a bancada evangélica, é a bancada neopentecostal, que, historicamente, oferece, sim, uma
uma frente de preconceito, de total preconceito e rejeição às religiões de matriz africana. Elas tratam as religiões de matriz africana como religiões do demônio. Então, são religiões colocadas como demonizadas. Então, por toda essa carga, o que aconteceu? O movimento do povo de santo viu isso como o quê? Mais um ato de perseguição. Quer dizer, a história já leva essas pessoas a um histórico de quê? De derramamento de sangue, de extermínio de um povo. Então, de toda uma perseguição. Quando foi que o povo negro neste país teve paz? Até o momento. Nunca teve paz. Então, foi visto, já foi recepcionado como o povo negro, o povo de santo, como mais um motivo de perseguição. E aí, para quem pôde assistir, o julgamento está salvo, vocês podem assistir no YouTube, né, no site do STF. Para quem pôde assistir, viu que o doutor Edio Silva, que é o advogado representante dessas religiões, ele já começa o seu discurso trazendo um comentário, fazendo um comentário de que quem está naquele julgamento ali está usando sapato de couro, né? E aí ele faz, ao longo do seu discurso, ele faz até uma piada vão atrás da alface, né? Vão, ao invés de vocês virem para cima de nós, por que vocês não vão lá atrás da alface? Então, veja como são as coisas. Quem poderia, eu tenho o maior respeito ao doutor Edio, o trabalho dele é um trabalho incrível, é um trabalho realmente que o envolve, né? O trabalho que ele desenvolve, a causa que ele defende, o envolve. Então, de a gente realmente bater palmas para o trabalho do doutor Edio Silva. Mas, quando ele traz esse tipo de comentário, o que ele fomenta? Ele acaba por fomentar uma rivalidade entre o movimento animalista, né, e as religiões de matriz africana, ou seja, e o movimento negro, né? Então, e não é isso, a gente perde. Toda vez que a gente cria embate nesse sentido, a gente perde, a gente não ganha, porque ao longo da história, muitos já são os embates, e a gente é só a gente olhar para trás. A história prova que tudo que a gente trabalha com extremismo não dá certo. Não chegamos a um resultado positivo, né? Um resultado inteligente. Então, trabalhar com extremismo, na minha concepção, né, pelo que eu vejo, nunca vai resultar em a gente chegar a um denominador inteligente, um resultado positivo. E aí, como ele poderia garantir que aquelas pessoas ali não estavam a usar, por exemplo, um sapato vegano? Se o meu querido orientador Tagore Trajano estivesse presente, ninguém vai dizer, ele tem sapatos incríveis. Se você olha assim, você não diz, são veganas, né? Você vai dizer que são de couro. Então, por quê? Por que trazer isso? Né? Eu achei assim, mas é claro que eu consigo também entender que ali já foi uma forma, claro, de ele provocar o auditório do STF naquele dia, né? Estava totalmente tomado por pessoas adeptas das religiões de matriz africana. Então, claro que tudo isso tem, sim, um sentido, né, de provocar ali os ministros. Então, a gente chega ao julgamento, o julgamento está aí, eu trouxe para vocês a ementa, para vocês verem que, sim, o resultado foi o reconhecimento da constitucionalidade do sacrifício de animais. E já posso adiantar para os senhores e senhoras que, se o resultado fosse diferente, nessa exata época que nós estamos vivendo, sim, pessoal, estaria reconhecido o racismo institucional. Então, o resultado não poderia ser outro, não nos dias de hoje. Mas o que chama atenção é como se deu esse resultado, né? Será que os nossos ministros, assim como nos outros julgamentos que envolviam os direitos dos animais, será que eles se debruçaram, né? Será que eles efetivamente encararam eu não gosto de usar a palavra rivalidade, mas infelizmente esse julgamento ele refletiu isso, porque enquanto integrante do movimento animalista, eu não vejo as religiões de matriz africana como um inimigo.
né? Há quem veja, mas eu não vejo. Até porque nós somos minorias, como o caso da Coneci vai nos trazer, que assim como os escravizados, os negros escravizados, as mulheres, os índios, os animais também são mais uma parcela de seres vivos que são escravizados pela humanidade. Né? No caso da escravização indígena e negra, nós tivemos humanos escravizando humanos. Né? Mas no caso dos animais, nós vamos ter aí animais não humanos escravizando, explorando a vida de animais não humanos. Então, os animais também são uma minoria, e uma minoria também qualitativa, assim como os negros. E eu trouxe essa passagem aqui do ministro Edson Fachin, né, lá no julgamento do RE 494601, quando ele diz que o voto dele, né, Edson Fachin foi o primeiro a votar, após o relator, né? O relator, que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio entendeu que é constitucional, sim, o sacrifício, mas Marco Aurélio entendeu que deve haver o consumo da carne. Se eles matam os animais, se eles sacrificam os animais, tem que haver o consumo da carne. Edson Fachin entendeu diferente. Ele entende que não é necessário haver o consumo. Isso é uma coisa que os próprios adeptos da religião é que vão decidir se consome ou não, né? E aí ele vai também, ele vai em cima de quê? Justamente do reconhecimento desses rituais lá como direito à liberdade liberdade religiosa, né? A prática e procedimentos ritualísticos, patrimônio cultural e material, né? Então, aí ele vai dizer o quê? Os modos de criar estão dentro do que a Constituição prevê. Modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, confundindo-se com a própria expressão de suas identidades. Então, vejam que, na concepção, né, no voto aí do ministro Edson Fachin, ficou clara que, para eles, esses sacrifícios, essas cerimônias religiosas que as religiões de matriz africana praticam, elas estão, sim, elas estão inseridas nisso que a gente vê, e, inclusive, é uma forma de expressar as suas identidades, é uma forma de manter viva a sua própria cultura. Então, vejam o peso e vejam qual foi o foco que os ministros acabaram por dar a essa temática. E aí, a tese que ficou fixada com esse julgamento, qual foi? É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Por aí vocês veem que o relator, ele foi vencido em parte, né? Porque o relator, no sentido de que a parte em que ele reconhece que é constitucional o sacrifício, né, foi mantida, mas a questão do consumo da carne como obrigatoriedade não foi mantida, foi algo que foi derrubado. Só que aí, pessoal, o que é que nós temos que ter em vista? Cultura é algo estático? Não. Se cultura fosse um elemento estático, eu nem estaria nesta manhã, dia 15 de maio de 2021, uma manhã de sábado, eu não estaria a palestrar, a ministrar essa palestra, tendo em vista os meus traços, onde eu me encaixo. Então, é graças à evolução, é graças ao movimento, né, que a cultura faz o crescimento rumo à evolução, que nós vivenciamos efetivamente uma quebra de paradigmas. E do mesmo jeito que a gente trata aqui, a gente está em busca da quebra do paradigma antropocêntrico. O homem como centro do universo não dá mais. O paradigma reinante hoje é o paradigma biocêntrico. Nós temos que ter a vida no centro do universo, todas as formas de vida. Então, a outra prova que nós temos aí, de que cultura não é estática, farra do boi, rinha do galo, né, e a própria vaquejada, todos três aí julgados no STF e reconhecidos como práticas inconstitucionais. Infelizmente, mesmo sendo reconhecida a inconstitucionalidade dessas práticas ditas esportivas, ainda nós nos deparamos com grupos que realizam, né? Vaquejada, então,
que foi reconhecida como inconstitucional, mas que nós tivemos aí um efeito backlash dessa decisão do STF, que foi justamente a aprovação da emenda constitucional que culminou lá na inserção do parágrafo 7º, né, no artigo da Constituição, que agora prevê, né, que não fala a palavra vaquejada, mas as manifestações culturais esportivas que são culturalmente reconhecidas. Né? Então, a gente tem sim aí o que a gente chama de backlash. O que é backlash? É um retrocesso. Um retrocesso que, diferentemente do que as pessoas possam imaginar, backlash não é aplicado apenas para decisões jurídicas. Pode ser decisão, por exemplo, de uma corte administrativa. Né? Tem a ver com o efeito. É um efeito contrário àquela decisão, né? Seja lá qual for a natureza dessa decisão. E aí a gente pergunta, com relação ao julgamento do RE 49-4601, oriundo do estado do Rio Grande do Sul, o que a gente tem quando a gente olha para o resultado desse julgamento? A gente teve um retrocesso judicial ou nós tivemos aí uma defesa de direito das minorias? O que os senhores acham? Seria um caso de backlash? E aí, como eu falei anteriormente, eu, enquanto ministra, eu sim votaria pelo reconhecimento da constitucionalidade. Né? Certamente eu iria fazer como... Eu iria seguir o Marco Aurélio, o relator. Eu iria defender, sim, o consumo. Já que matou, consuma. Não é uma carne sagrada? Consuma. E é importante a gente até lembrar, viu, pessoal? Dia de festa no terreiro, dia em que há sacrifício de animais, né? É importante que vocês saberem que a maioria dos terreiros, eles têm como endereço, né, eles têm logradouro em regiões que nos arredores geralmente são populações muito pobres, são pessoas hipossuficientes. Então, dia de festa no terreiro é dia de comer carne para essas pessoas. Então, a gente tem que olhar, quando a gente quer defender um direito, em que a gente acredita que ele deve prevalecer, também a gente tem que saber ver qual é o direito do outro. Porque a gente só consegue o respeito para o direito que estamos a lutar, por respeito para esse direito, a gente também tem que saber respeitar o do outro. De fala, a gente tem que mergulhar no universo do outro, para a gente chegar a um mínimo de conclusão. E, como eu falei lá no início da minha apresentação, uma pauta como essa requer, sim, um mergulho denso. Não dá para ficar na superfície, não dá para boiar, tem que mergulhar. Né? Se for o caso, se afoga, volta à superfície, entendeu? E mergulha de novo. Porque é realmente uma pauta, uma temática bastante complexa. Então, na minha concepção, de acordo com os meus estudos, as minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que tivemos, sim, um caso de backlash. E vou dizer a vocês, um caso de backlash não só para o direito, não só para o direito animal, para o movimento animalista, o próprio povo negro, ele sai perdendo. Por quê, Laura? Por que ele sai perdendo? Porque não houve um mergulho. Os ministros não fizeram o mergulho que nós esperávamos que eles dessem. O próprio povo negro, ele perde com esse não mergulho, com esse nado superficial, porque foi uma grande oportunidade que tivemos para o Brasil conhecer um pouco mais essas religiões, e a partir do momento que a gente conhece mais, a gente respeita também. Então, faltou. Basta dizer, pessoas, que não há uma só citação nos votos dos ministros. Não há um só doutrinador, doutrinadora, animalista citado neste julgamento. Então, nós perdemos, após um julgamento como o da vaquejada, né, após um julgamento como Farra do Boi, Rinha do Galo, mas eu falo vaquejada por ser, na ordem cronológica, o mais recente, nós perdemos. Então, também ao contrário do que Daniel Braga Lourenço esperava, né, porque o relator também foi Marco Aurélio, da vaquejada, ele esperava que nós fôssemos também vivenciar um resultado diferente, e no caso aí, positivo para o direito animal. Então, o movimento animalista, ele perde sim, então para nós, foi sim, trata-se de um backlash, né, mas mesmo o povo negro, mesmo o povo de santo, acreditando que saiu vitorioso dessa temática, né, desse resultado, eu posso dizer a vocês que não.
né? Eles tiveram o direito de manter, até porque, por que proibir o sacrifício de animais religiosos, sacrifício de animais nesses rituais religiosos de matriz africana, enquanto o povo judeu, o povo muçulmano, continuam sacrificando animais. Inclusive, pessoal, é importante destacar, no Brasil, nós contamos com um decreto federal que autoriza o sacrifício de animais nas religiões judaica e muçulmana. E o Brasil importa bilhões de dólares com a exportação de gado vivo para o povo, notadamente muçulmano. Então, como a gente esperar um outro resultado, um resultado diverso desse? Volto a dizer, seria a favor do reconhecimento da constitucionalidade hoje, mas vale lembrar que nós todos perdemos quando não tivemos essa oportunidade explorada pelos ministros no sentido de mergulhar não só na cultura, na história do povo negro, mas notadamente, aqui nós estamos falando de direito animal, também, no mínimo, mergulhar no nosso universo, citando aí, procurando conhecer e trazer para nós a doutrina que todos nós aqui, a maioria, temos Fernanda, temos Ramê, temos professora Edna aí como pioneira, né? Eu também me incluo, Tagore, Heron, são tantos aí produzindo ciência e não fomos, um só de nós não foi citado. Então, perdemos. E aí, eu termino aqui com essa passagem que eu mesma aqui escrevi, né? Nenhuma cultura é estática. Toda a sociedade está sempre em processo de transformação. Logo, adaptar rituais, modos de viver e práticas não necessariamente implicará a sua descaracterização. Muitas dessas adaptações, em verdade, servem para avançarmos, enquanto povo ou nação, e sempre rumo à evolução. O meu muito obrigada. Aí está meu Instagram, para quem quiser, seja muito bem-vindo, né, as minhas redes sociais, meu canal no YouTube e meu e-mail. Muito obrigada.